Depois da morte de Ragnar, Odin foi pessoalmente visitar cada um dos filhos dele, para que eles soubessem que Ragnar Lothbrok tinha encerrado sua vida nesse mundo. E eles ouviram, todos juntos, as palavras finais do seu pai. Uma frase de Ragnar ecoaria pela mente dos seus aliados e inimigos de agora em diante. A frase era: "Como os porquinhos irão grunhir quando souberem como o velho javali sofreu." Isso quer dizer que os filhos de Ragnar vão, cedo ou tarde, até a Inglaterra buscar vingança contra o seu pai. Enquanto isso, Bjorn começa uma longa jornada até o seu destino, agora com novos modelos de barcos. Como a viagem vai levar mais de um mês, eles vão ter que parar no caminho para coletar comida e água. E Bjorn tem a ideia de rever o seu tio Rollo na França e pedir para ele tanto passagem em segurança quanto novos suprimentos. E para surpresa de todos, Rollo aceita e pede para acompanhá-los, pois na sua vida de nobreza, ele sentia falta das viagens vikings e das explorações. Bjorn trouxe o seu tio a bordo, e a esposa de Rollo ficou furiosa por ele ter voltado a seus antigos hábitos bárbaros. Mas Rollo, como traidor, não foi muito bem recebido. Eles amarraram do lado de fora do barco e fizeram ele ficar preso por um bom tempo abaixo do barco enquanto navegavam, para que ele se afogasse, mas ele sobreviveu. A próxima parada de Bjorn será na Espanha, local onde ele e seus homens vão roubar, destruir e obter comidas e recursos. Enquanto eles estão fazendo isso, na Noruega chega a embarcação que estava trazendo Ivar. Ele e os outros chegam a Kattegat e ficam furiosos ao descobrir que a sua mãe já não está mais viva. Lagertha tomou o controle do local e todo o poder que havia ali. Porém, no momento, eles não têm forças, nem aliados o suficiente para fazer nada. A notícia que Ragnar tinha morrido ecoou pelo mundo todo. Ivar solicita um combate contra Lagertha, mas ela se recusa. E Ivar a ameaça e garante que um dia ele irá matá-la. Então Bjorn volta a Kattegat e decide aliar forças para se vingarem contra a Inglaterra. Eles começam a reunir um imenso grupo viking para atacar. Enquanto isso, na Inglaterra, o velho rei Egbert está treinando o jovem neto Alfred para um dia ser um bom rei. Ele o ensina sobre estratégias e sobre negociações diplomáticas. Centenas de barcos e homens decidem participar da batalha que ocorrerá em nome de Ragnar e são liderados por Bjorn Ironside. Eles se organizaram e partiram. Seu primeiro destino foi a Nortúmbria, onde caçaram o rei Aelle. Depois de caçá-lo e capturá-lo, eles fizeram um antigo ritual viking chamado Águia de Sangue, que consiste em abrir as costas da vítima lentamente, esticando sua pele para fora do corpo e removendo parte dos seus órgãos enquanto a pessoa ainda está viva. Essa tortura é uma dor insuportável. O próximo destino é o sul da Inglaterra, caçar e destruir o reino de Wessex e o rei Egbert. Quando eles chegam lá para enfrentar todos os seus inimigos, Ivar desenvolveu uma estratégia de posicionamento onde as tropas seriam divididas em alguns grupos. Uns deles iriam pela floresta para conseguirem se esconder e atacarem sem ser vistos. Outro grupo ficaria atrás da colina, que deixaria o grupo deles impossível de ser visto pelo inimigo e o que facilitaria o ataque surpresa. E outro grupo se mostraria. Ao invés de lutar frente a frente, eles recuariam e assim fariam o inimigo pensar que os vikings estavam fugindo. A Aethelwulf e seus homens tentaram atacar, mas é eles que foram atacados pelas costas. De forma que, ao se mostrarem e se esconderem, os vikings fizeram vários ataques surpresa, até o exército inimigo ser reduzido a nada. A estratégia de Ivar funcionou tão perfeitamente que isso começou a gerar uma fama para ele e fazer com que as pessoas confiassem na sua liderança. Com a notícia da aproximação viking, todos são ordenados a fugir do reino, e o único que fica no local é o rei Egbert, que decidiu se entregar. O novo rei, Aethelwulf, e a sua esposa Judith, e o filho dela, Alfred, agora seriam o destino da nobreza da Inglaterra. E Alfred é um jovem extremamente fraco. Ele tem um problema grave de saúde, chamado de doença de Crohn, e tem fortes dores no estômago e desmaios constantes. Esse grupo foge pela sua vida enquanto os vikings chegam ao local vazio e encontram apenas o rei.
Egbert os enganou dizendo que passaria uma grande quantidade de terra para eles e que eles poderiam viver ali sem problemas, e tira a sua própria vida. Logo após isso, Ivar, vendo o potencial daquele enorme exército viking, decide tomar a liderança de todos eles. Quando ele faz seu primeiro discurso para saber quem irá segui-lo, ele é questionado por seu irmão Sigurd, que menciona que ele é apenas um aleijado. E Ivar, irado com as palavras do seu irmão, acerta um machado no meio do peito de Sigurd. Então, no meio desse caos, Floki pega um barco e parte para o extremo oeste, onde ele mesmo não sabe se existe vida ou não. Várias vezes ele se perde e tem uma penosa viagem, até chegar em um local desabitado. Essa seria a descoberta da Islândia. Ele começou essa jornada solitária, pois ele estava inconformado com a morte da sua filha e da sua esposa. Já em Kattegat, o poder estava sempre mudando de mão, e como é um importante porto comercial, que um dia foi liderado pelo lendário Ragnar Lothbrok, todos querem tomar o seu poder. Agora, quem tentaria assumir o controle era o rei Harald, que sonhava em ser o rei de toda a Noruega. Harald, no meio do seu ataque, acaba perdendo, mas ele consegue sequestrar Astrid, que é a atual companheira de Lagertha. Ele tenta seduzi-la para que ela seja sua esposa, e após algumas semanas, Astrid cede e se torna a esposa dele. Assim ele reúne forças novamente para tentar atacar Kattegat. E Bjorn havia partido novamente, dessa vez para conseguir terminar a sua viagem. Eles conseguiram ir mais adiante e dar a volta pela Espanha, passando pelo Estreito de Gibraltar e chegando até o Mar Alborão. Eles realmente fizeram tudo isso com barcos rudimentares de mais de 1000 anos atrás. Então, pela primeira vez, graças a Bjorn, o povo viking teve contato com o povo que vive em Sicília, na Itália. O governante local de Sicília faz uma proposta para Bjorn e seus homens, que eles se tornem os seus guarda-costas e ele pagará muito bem. Momentaneamente, Bjorn aceita e se torna o guarda-costas. A missão deles agora é levá-lo em segurança até Ifríquia, que fica no norte da África. Lá, eles atravessam um imenso deserto, todos a camelo, e se encontram com um assentamento. Nesse assentamento, as pessoas viviam exatamente no meio do calor do deserto, e eles se encontram com o líder daquele local. Enquanto isso, Floki volta para Kattegat para reunir um grupo de pessoas para viverem na Islândia com ele, a terra que ele mesmo considera ser a terra dos deuses. Lagertha, como líder, não aceita que ninguém parta e que ninguém vá com Floki para lugar nenhum. Mas alguns grupos de fiéis, incluindo algumas famílias, acompanham Floki. Lagertha os deixa partir, mas também deixa bem claro que eles jamais poderão voltar. De volta à viagem de Bjorn, ele estava agora na África, no meio do deserto. E o homem que ele tinha aceitado ser guarda-costas foi preso. Foi preparado e cozinhado para eles no banquete que aconteceu à noite. Após comerem o líder, o comandante revela que eles acabaram de comer um humano. Bjorn e seus companheiros estão na pior situação possível, e graças a uma tempestade de areia, eles conseguiram fugir desse local. De volta para a Islândia, ela foi nomeada assim por ser a terra de gelo, Iceland, Islândia. Apesar de lindo, o local não tem recursos básicos de sobrevivência. Já que é mais frio que a Noruega, o solo é duro, é difícil de plantar, além de ter pouquíssimos animais para caçar. Logo, um duro inverno estava chegando, e eles teriam sérios problemas para sobreviver ali. Floki, que apenas observava as pessoas brigando entre si, ali, naquela terra que ele considerava sagrada, ficou profundamente amargurado com a humanidade de novo. Enquanto isso, vamos ver o que está acontecendo com Ivar, pois ele acabou de conhecer uma escrava chamada Freydis, e ela deu a confiança que ele precisava para perder a virgindade, já que o medo e a vergonha da sua doença não permitiam que ele conseguisse. Sendo assim, ela o deixa à vontade e eles conseguiram realizar o ato. Na Inglaterra, a família real que estava em fuga se reúne com o bispo Reamund e pretendem atacar e tomar o poder novamente. Para isso, eles estão fazendo aliados. Os filhos de Ragnar se desentendem e se separam, sendo que Ivar fica na Inglaterra e Ubbi volta para Kattegat. Assim, Ubbi decide se aliar a Lagertha e ficar contra Ivar para defender Kattegat.
Na Inglaterra, Ivar lidera o grande exército viking contra a família real, e eles sofrem uma terrível derrota com o grande poder dos vikings. A família real e as suas tropas foram eliminadas, e o bispo, Heamund, foi capturado. Após algumas semanas, Ivar trama tomar o poder de Kattegat, e para isso ele faz uma aliança com o rei Harald. Astrid, que era a companheira de Lagertha, ao ver que um enorme exército iria atacá-la, temeu pela sua segurança e pediu para que pescadores fossem lá e informassem para ela o que estava acontecendo. O preço para esses pescadores entregar a mensagem foi que ela se entregasse para praticamente todos os homens da família do pescador. E assim aconteceu. Isso também fez com que ela engravidasse. Logicamente, para ela, era impossível saber quem era o pai, mas Harold ficou acreditando que o filho de que ela estava grávida era dele, já que ele não ficou sabendo do ocorrido com os pescadores. Enquanto isso, na Inglaterra, Aethelwulf é picado por uma abelha, e por ser alérgico, ele não resiste, e Alfred se torna o novo rei. Os pescadores passam a mensagem, e Lagertha fica sabendo que será atacada por Ivar. Ela reúne forças para se preparar, se une a Bjorn e os outros filhos de Ragnar, além de todos os soldados que estão em Kattegat. Quando todas as tropas já estavam posicionadas para iniciarem o ataque, Bjorn vai até Ivar e tenta negociar, mas Ivar ataca, e ele também convenceu o bispo Headmund a lutar por eles. Nessa batalha, Bjorn venceu Ivar, e o bispo Headmund ficou seriamente ferido. Ele foi capturado por Bjorn e se envolveu com Lagertha. Ivar, como uma cartada final, pede ajuda da França. Ele solicita ao seu tio Rollo que o ajude nesse combate para derrotar Lagertha e conseguir reconquistar Kattegat. Rollo faz exigências como impostos e taxas recorrentes que eles vão ter que pagar para sempre. E então, o exército francês chega, com suas armaduras reluzentes, muito resistentes, suas armas poderosas e o seu treino militar de alto nível. Além disso, Rollo mandou um número enorme de tropas. Nessa última batalha, Lagertha apunhala sua ex-companheira Astrid, que estava grávida de algum dos pescadores. E as tropas francesas, sob o comando de Ivar, derrotam completamente as forças de Lagertha. Para Lagertha, Bjorn e Ubbi só restou fugir do local. Ivar então se tornou o rei de Kattegat. Agora, eles teriam um acordo comercial com Paris. Além de pagarem impostos e taxas, eles também seriam protegidos por eles e se ajudariam mutuamente quando necessário. O bispo Headmund dá a ideia a Bjorn, Lagertha e Ubbi de irem para a Inglaterra e pedirem refúgio. Lá, eles se encontram com o rei Alfred, que agora é o novo rei, e pedem para ele refúgio na Inglaterra. Alfred aceita, desde que eles se batizem em nome de Cristo. E assim, Thorve e Ubbi se batizam em nome do deus cristão, rejeitando seus próprios deuses. O bispo Headmund descobre que a sua posição sagrada havia sido tomada por um de seus companheiros, e ele o executa brutalmente dentro da igreja e recupera sua posição. Existe uma organização entre os nobres conselheiros que querem derrubar o rei Alfred, já que ele de fato não é filho do antigo rei, e por ter uma grave doença no estômago, ele está sempre fraco e desmaiando. Os reis, até aquele momento, haviam passado a imagem de homens fortes e guerreiros natos, totalmente diferentes de Alfred. Já em Kattegat, Ivar continua ouvindo as doces palavras de Freydis. Ela diz como ele é favorecido tanto em inteligência quanto em força, e que apesar de ter o problema nas suas pernas, ele pode fazer milagres. E isso só pode significar uma coisa: Ivar é um deus. Quando Ivar se dá conta disso, ele realmente passa a acreditar que é de fato um deus, e faz um ritual, onde ele queima uma falsa Lagertha. Já que ele não conseguiu encontrar a original, ele colocou qualquer mulher parecida com ela na fogueira, só para simbolizar. Assim, ele se proclama como Deus Ivar. Freydis diz que está grávida de Ivar, e esse é mais um dos seus grandes milagres como Deus. Graças à sua glória como Deus, Ivar decide eliminar o vidente e começa uma verdadeira liderança baseada na tirania e na força. Witzek, que tinha escolhido ficar do lado de Ivar, percebe que agora ele estava na pior das condições. Ivar mandou matar a sua namorada e ele ficou louco.
Harold, que havia conquistado muito prestígio e fama nas suas últimas explorações, se junta com vários reis e condes locais e se prepara para atacar a Inglaterra. Quando os navios vikings são avistados, o rei Alfred decide usar os vikings que estão com eles como aliados. Assim, ele pede para que Lagertha, Ubbi e Bjorn comandam seus exércitos e vençam a invasão viking. Logicamente, as pessoas que já eram contra Alfred agora ficaram muito mais irritados, pois ele deu o comando das tropas cristãs para vikings selvagens e estrangeiros. Tudo isso gerava cada vez mais revolta no povo inglês. Lagertha, Ubbi e Bjorn aceitam lutar por eles. Então acontece uma enorme batalha, e Harold não esperava que eles tivessem tantas tropas. O bispo Hedmund não sobrevive, e muitas outras vidas são perdidas nesse combate. Lagertha ficou com uma espécie de estresse pós-traumático e teve vários episódios de loucura, além de ter ficado com todos os cabelos da cabeça brancos, e correu e se escondeu no meio da floresta. Após a batalha, Bjorn conhece Gunhild, uma mulher que acabou de ficar viúva, e ele se interessa por ela. Então Bjorn vai até Harold, que estava completamente derrotado, e propõe se unirem para atacar Kattegat. Eles tinham acabado de lutar. Bjorn havia vencido. A invasão da Inglaterra foi um fracasso, mas Bjorn quer aproveitar essa oportunidade para tomar o poder das mãos de Ivar. Então, dentro da nobreza da Inglaterra, a família real descobre que várias pessoas estavam tramando destronar Alfred, e eles são todos eliminados. Judith envenena até mesmo o seu próprio filho, que queria se tornar rei e tomar o lugar do seu irmão Alfred, eliminando assim completamente toda a rebelião contra o atual rei. Quem encontrou Lagertha também foi Judith. Lagertha estava em um estado deplorável. Lentamente, ela vai voltando a ser quem era. Algum tempo se passa, e Judith não resiste à sua doença e morre. Já na Noruega, Ivar, que sempre foi um estrategista nato, estava temendo que eles se unissem na Inglaterra e voltassem contra ele com força total. Então ele decide procurar aliados. Um de seus novos aliados é o rei Olaf. Porém, Olaf secretamente também pretendia trair Ivar. Mas algum tempo se passa e o suposto filho de Ivar nasce. Ele também tem deficiência física, e Ivar não aceita isso e dá a criança para os lobos. Agora, Bjorn, Harold e Olaf tinham se reunido para atacar Kattegat e derrubar o deus Ivar. No primeiro ataque, eles não têm sucesso e não conseguem nem entrar, já que Kattegat está fortemente protegida de todos os lados. Então Freydis, a companheira de Ivar, que estava irada por ele ter dado o seu filho aos lobos, se encontrou com as forças aliadas e inimigas, dizendo que ela trairia Ivar e abriria as portas de Kattegat para eles entrarem. Dessa forma, com mais essa aliada, eles conseguem entrar e tomar o controle de Kattegat. Durante o ataque, Ivar estrangulou sua companheira traidora e fugiu em uma carruagem de mercadores. Sendo assim, Bjorn Ironside se torna rei. E como rei, ele condena todos os seguidores de Ivar, mas não os mata, apenas os bane do local. Eles se tornam bandidos e começam a vagar pelos vilarejos realizando saques e estrupos. Witzek se torna um viciado como o seu pai foi um dia, e em vários momentos de loucura ele tem visões com Ivar. Já a Lagertha foi viver em um pequeno vilarejo, bem afastado e com pouca vizinhança. Lá, elas são atacadas exatamente pelos homens que Bjorn baniu. Ela precisa coordenar uma forte frente de combate contra eles. No meio do combate, o filho de Bjorn é acertado e também morre. Um desejo de explorar nasce no coração de Ubbi, e ele decide ir para o oeste buscar a terra sagrada que Floki disse ter encontrado um dia. Lá também existem lendas de uma terra muito fértil e cheia de riquezas, que certa vez foi vista por um explorador que se perdeu. Essa terra é o Canadá, e Floki, no seu último desaparecimento na Islândia, foi navegando sem rumo até chegar lá. Floki foi aceito pelos índios locais do Canadá e vive lá tranquilamente no local. Então, os reis de toda a Noruega se reúnem e chegam a um acordo de que o país deve ter apenas um rei. Então Bjorn propõe que seja feita uma eleição, onde ele estava confiante de que ele iria ganhar. Porém, Harald, que sempre sonhou em ser o rei de toda a Noruega, tinha finalmente seu sonho em sua frente, e ele prometeu todo o tipo de regalias, terras e riquezas
para aqueles reis que votassem nele como rei de toda a Noruega. Assim, ele foi eleito com a maioria dos votos. Lagertha, após lutar contra os invasores, está muito ferida, mas ela decide ir até Kattegat e ao chegar lá, é noite, e ainda por cima está chovendo. Witzek, ao ver aquela pessoa se rastejando pelo chão, logo pensou que era Ivar, que também se rasteja. E por conta de estar escuro à noite, ele acredita na sua cabeça que Lagertha é Ivar, e vai e apunhala ela várias vezes. Um grande velório foi feito para Lagertha. Enquanto isso, Ivar atravessou toda a Rota de Seda, até chegar na Rússia, onde ele encontrou um aliado chamado Oleg. E ele ganhou a confiança de um menino chamado Príncipe Igor. A esposa de Oleg é exatamente igual à ex-mulher de Ivar, e isso o deixa perturbado. Ele também consegue a confiança dela. Alguns dias depois, Ubbi enfrenta uma longa viagem, onde eles estão à espera de encontrar uma terra nova, que era muito famosa por ser promissora, rica e fértil. De volta à Rússia, Ivar e Oleg se tornam fortes aliados e decidem tomar o trono da Noruega à força. Oleg dispõe de uma gigantesca tropa de homens fortemente armados. Na Noruega, alguns reis como Oleg e Bjorn não aceitam Harald como o rei, e a tensão entre os povos que seguem e os que não seguem Harald começa a aumentar. O clima fica mais tenso quando Ivar chega com as tropas russas. Bjorn decide esquecer momentaneamente as diferenças e pede ajuda para o rei Harald, que agora é rei de toda a Noruega, para formarem uma aliança, para reunir forças e derrotarem Ivar. E acontece uma batalha muito intensa para os dois lados. E Ivar fere gravemente Bjorn, e eles acreditam que ele está morto. No outro dia, uma nova batalha acontece, e Bjorn aparece montado em seu cavalo. Mesmo com várias flechas atingindo seu corpo, ele parece um ser imortal, o que gera muito medo nas tropas russas, já que no dia anterior ele tinha recebido uma apunhalada e agora uma chuva de flechas. Mesmo assim, ele estava se movendo normalmente. E mesmo gravemente ferido, ele ordena que o ataque aos russos comece. E assim, Bjorn Ironside encerra sua jornada como guerreiro. Algum tempo se passa e Ivar se reúne com Harald. E a princípio, todos em Kattegat estão contra a ideia de recebê-lo. Mas após ouvir as suas palavras, o povo de Kattegat decidiu seguir Ivar novamente. E eles foram para a Inglaterra, tomar o poder do rei Alfred. Rapidamente, Harald e Ivar partem para a Inglaterra e um grande confronto se inicia. As estratégias de combate de Ivar, agora aprimoradas por coisas que ele aprendeu na Rússia, foram todas usadas contra os ingleses. E durante o combate, o rei Harald se perde no meio do nevoeiro e é apunhalado, perdendo assim a sua vida após algumas semanas depois de ter sido coroado e realizado o seu sonho. A batalha entre vikings e ingleses dura por bastante tempo, e Ivar entra em verdadeiro modo berserker, eliminando incontáveis inimigos, esquecendo da dor e dos seus próprios ferimentos. Mas no fim, Ivar acaba morrendo nessa batalha, e assim o rei Alfred vence. Já no meio do oceano, depois de uma longa viagem e de perder algumas vidas, Ubbi chega ao Canadá. E lá, eles realmente encontram uma vasta terra fértil e rica. Era a tão sonhada Terra Dourada do Oeste, que um dia Ragnar sonhou em encontrar e colonizar. Ao fazer contato com os índios, eles ficam sabendo que Floki está ali. E no caminho para a casa de Floki, eles veem que ele fez várias esculturas e obras de arte contando a história dos vikings e de Ragnar. Então Ubbi se reencontra com Floki. Os dois agora estão em uma situação favorável, onde eles conseguiram reunir pessoas em um lugar calmo e seguro, onde eles podem plantar, desenvolver e viver sem o terror do frio intenso e constante. Enquanto eles olham para o horizonte, sonhando com um futuro promissor e lembrando quantas batalhas foram necessárias para chegar até ali. A história acaba e a série Vikings se encerra. E caso você tenha vindo até aqui e acompanhado essa série incrível, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber novos vídeos e até o próximo vídeo.